fazer a construção de alguma parte do projeto, ela, de repente... Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de processos de fabricação CNC, dando sequência, né, às web aulas anteriores e o conhecimento que a gente já vem trabalhando, né, desde o começo dessa UC. E lembrando, né, tá chegando a finalização desse módulo, então é muito importante que façam as entregas, né? Essa UC aqui não tem muita chance para recuperar. Digo o seguinte, ficar um mês depois que ela acabou e enviar, é importante que façam o mais cedo possível para que as notas estejam de forma adequada, com a coordenação e que não atrapalhe o processo de rematrícula. Lembrando, temos a UC anterior que foi processo de fabricação convencional. Então, pessoal, o que que é necessário? Quem não fez, que a faça. Manda uma mensagem para mim na plataforma pedindo para liberar, que eu vou fazer a correção. Veja lá se também você tem uma nota acima de 60. Tem alguns casos que a pessoa envia a atividade errada, envia a folha errada. Eu deixo um feedback lá para ela e muitas vezes a pessoa não dá as tratativas necessárias para que possa ser avaliada de forma correta. Então, peço que verifiquem, né? Todo mundo está com nota acima de 60 para a gente dar sequência aí e finalizar o módulo com maior assertividade e melhor êxito, né? Para todo mundo, tá bom? Então, siga à disposição. Quiser enviar, me chama na plataforma que eu vou liberando, tá? Libera a data aí, delonga um pouquinho para entregar, para que não fiquem para trás. Certinho? Então, vamos dar sequência à nossa caminhada do conhecimento aqui para as máquinas CNC, né? Então, entrando nesse tópico aqui de simulação gráfica e teste de programa. Então, os processos de fabricação por meio da utilização das máquinas CNC confere ao responsável pelo seu desenvolvimento certa segurança, devido ao processo de corte ser protegido pela cabine da máquina na maioria dos modelos. Apesar disso, os procedimentos de segurança não devem ser negligenciados. Além da segurança, o uso de máquinas a CNC permite ao operador identificar alguns problemas durante a usinagem de peças, podendo minimizá-los ou evitá-los mediante a edição do programa na memória da máquina antes do início da operação de usinagem. Então, essa capacidade, né, de antecipar os problemas é possível durante as duas importantes funcionalidades conhecidas como simulação gráfica de programa e teste de programa. Esses sistemas atuam conforme detalhado a seguir. Então vamos lá, que isso aqui é bastante interessante, até para quando você não é uma pessoa que tem no seu parque um CNC, né, o único contato que teve foi no curso, a gente tem essa parte de simulação e teste. Então vamos ver a parte de simulação aqui agora. Então, em geral, as máquinas da CNC possuem uma página no painel de exibição destinada à visualização e simulação de usinagem a partir de gráficos, sendo este recurso conhecido como simulação gráfica de usinagem. Então, o que ela faz, né? O objetivo dela é verificar se as trajetórias que irão gerar o perfil da peça estão corretas, a fim de evitar a execução de programas com erros que podem provocar danos, como quebra de ferramenta, desalinhamento do eixo árvore da máquina devido à ocorrência de colisões, entre outros. Então, todos aqueles erros que a gente viu, a gente tem a possibilidade de simulá-los e verificar como vai ser de fato. E isso é bastante importante. O que evita? Quebra de ferramenta, dano, desalinhamento ao eixo árvore e principalmente perder material, perder tempo, ter um processo ineficaz. Então, tudo isso com o simulador evita que você tenha que ficar testando, né? Então, se eu ficar ali, vou testar o meu programa, eu vou gastar o tempo para a máquina percorrer todos os deslocamentos que estão programados no CNC e tudo mais. Além do risco financeiro, tem o tempo, né? Então, o simulador ele te traz essa possibilidade de saber o que vai acontecer antes de fazer de fato, né? Então, a partir desta simulação, é possível observar todos os percursos que serão executados pelas ferramentas utilizadas ao longo da usinagem, podendo facilmente ser identificados os momentos de troca de ferramentas, operações de desbaste, acabamento, furação, etc. E aqui, né, embaixo tem a foto aí de uma simulação gráfica do processo, né, para uma peça cilíndrica. Então, você colocou lá no torno CNC, ele vai trazer isso, né? Então, seu programa vai te render isso aqui, quais são as linhas, onde vai passar, e ajuda você o seguinte, quando você não é tão
tão ávido, né? Não é tão do seu dia a dia fazer esses programas, o simulador ainda mostra para você se tem um passo que tem que ficar antes do outro, né? Então, invertir os passos, consigo ajustar para quando eu colocar na peça rodar de forma fluida e eficaz. Além da simulação, temos o teste desse programa, né? Então, é basicamente a execução do programa após transferi-lo para a memória da máquina, porém, né, durante esse teste, a máquina apenas realiza a leitura das linhas do programa a fim de, a fim de identificar os erros de construção como coordenadas fora dos limites da máquina, tentativa de troca de ferramenta sem habilitação do corretor, comando de rotação sem o valor definido e etc. Basicamente, ele faz a conferência dessas linhas, né? Se os parâmetros estão dentro do que ela trabalha ou estão fora. Acontece como? Muitas vezes você tem um programa, a linguagem é do mesmo fabricante, mas muda a máquina, não tem as mesmas especificações. Você, quando joga o programa, vai dar um erro. E aqui é o teste, né? Exatamente o teste que vai te dar quais são os desvios que você precisa corrigir. Então, durante a realização do procedimento, o programa testado pode ser visualizado por meio do painel de exibição, além de ser possível editá-lo quando algum erro é identificado, sendo essa edição realizada de forma direta através do painel de programação ou no software CAD-CAM, né, que é programa assistido, né, por computador, o design ou manufatura, né, CAD de design é design, né, desenho assistido por computador ou manufatura assistida por computador, porém, nesse caso, há necessidade de uma nova transferência para a máquina. Então, apesar da confiabilidade e segurança, né, dessas máquinas, e experiência do profissional, né, que vai operar, é imprescindível realizar o teste do programa com o intuito de dinamizar o trabalho e evitar erros. Então, por mais que você seja experiente, né, não vou testar não. Que o custo de testar é muito mais barato do que o custo de um erro. E é sabido, né, por mais experiente que seja, muito bom, os erros acontecem com todos, né? É lógico que quando você é mais experiente, os erros são menores, né? A incidência deles também é menor, então a taxa de recorrência é menor. Mas quando acontece, pode ser que tenha um dano aí que a sua máquina fica parada horas, dias, né, esperando uma peça para conserto. Então acaba que é muito mais simples fazer o teste, né? Então aqui é o exemplo, né, das linhas programadas e a máquina faz a conferência para ver se está tudo dentro dos parâmetros e os limites que ela possui. A usinagem incorreta por falta de referenciamento, né? Então é um problema em potencial, uma vez que uma vez que por conta da necessidade de agilidade na produção, o operador pode acabar negligenciando essa necessidade. Tal negligência pode causar problemas como usinagem em geometrias fora das coordenadas corretas, erro de final de curso dos eixos, colisão entre ferramentas e peça e etc. Então não referenciou, você tem um problema, né? Que é justamente, às vezes, movimentar, você queria que movimentasse 10 milímetros, né? 100 milímetros, aí o seu zero no seu desenho você imaginou no ponto X, Y, Z. E aí tá X mais 10, né, já. Então, quando você pedir para ela movimentar 100, ela já vai estar na posição 110. E aí pronto, né? Basta isso aí para causar um dano na ferramenta, um dano na peça e assim vai. Então, sua principal causa é o descuido por parte do operador no início da execução das atividades, tendo como fator solucionador a imposição de uma rotina que visa a execução correta dos primeiros procedimentos a serem tomados durante o primeiro contato com a máquina. Então, referenciar é base. Acordou, você escova o dente, né? Então, aqui, de certa forma, é isso, né? Vou começar o programa a referenciar a máquina. Pois dessa forma, garanto, né, que os meus movimentos são com base no ponto, o ponto base, ponto zero, né, marco zero, é o que realmente eu imaginei na projeção e que não seja um ponto aleatório. Colisão durante a movimentação manual das máquinas é algo que facilita a ação. Facilita não, a utilização do sistema de movimentação manual é algo que facilita a ação do operador durante a realização de procedimentos importantes
como aproximação da mesa para a medição da peça ou para a retirada da mesma após o término da usinagem. No entanto, esse tipo de movimentação dos eixos requer certo cuidado quanto à ocorrência de colisões entre ferramentas, peças e acessórios de fixação, uma vez que o operador tem total liberdade dentro dos limites da máquina. Os problemas durante a movimentação manual têm maior ocorrência durante as operações de referenciamento de ferramentas, principalmente quando não se tem uma boa visibilidade da face que entrará em contato com a ferramenta ou ainda quando se está trabalhando com um avanço muito elevado. Então, se você não está vendo bem, o posicionamento é milimétrico, né? Então, o nosso olho não consegue perceber essas pequenas medidas. É o que basta para uma operação indevida, movimentação indevida é um avanço muito elevado, né? Muito rápido. Então, quando você der a resposta no comando do CNC, ele já foi e se chocou, né? Então, acaba que você tem que ter até você pensar, perceber, dar o comando para o braço realizar o movimento e a máquina responder, já pode ser o suficiente também para você ter uma colisão aí e danificar. Então, interferido na precisão e controle dos movimentos, o que pode acarretar em colisões entre a ferramenta e a peça. Para que isso seja evitado, é aconselhável que no momento da movimentação manual seja utilizada uma taxa de avanço baixa que permita a aproximação cautelosa entre ferramenta e peça. Lembrando que isso aqui também vai muito do operador. Isso aqui é o básico para quem está começando, para quem ainda não está safo. Tem cara que já faz isso há muito tempo. Os cuidados são importantes também para quem é muito antigo, é lógico, porque fica muito confiante e às vezes isso causa, né, alguns erros que são, não fala que são danosos, né, para a peça, para a ferramenta, para o operador, caem em descrédito por muitas vezes, mas quem tem maior habilidade vai ter esse manuseio mais rápido. Então depende muito também da bagagem de cada um com a ferramenta. Tá começando, vai com calma. Tem um colega que já opera melhor, entenda que o momento dele já treinou muito mais e você ainda está no começo. Então, vai mais rápido. Cara, isso aqui é quase dirigir um carro, né? Então você tem a sua forma, seus reflexos, como você visualiza e se sente mais confortável. E aí entra em operação isso, né? Então a ideia, a sugestão é que seja de forma cautelosa, né? Visto que o contato repentino com o material pode acarretar na quebra da ferramenta ou ainda na danificação e posterior inutilização do material, gerando gastos extras. E o tempo, né? Que dificilmente o pessoal referencia aqui na nossa literatura, mas é muito importante. Quando você tem um desgaste e gasta mais tempo, é uma perda, né? As colisões durante os processos de fabricação são acontecimentos que podem trazer sérios danos para a máquina, além de grandes possibilidades de danificação das ferramentas, acessórios de fixação e material utilizado. Uma das mais frequentes, né, desse tipo de acidente é a má realização do referenciamento da ferramenta. Então, aqui já é diferente, ó. Podendo esse problema ser gerado no momento da identificação do comprimento entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta, ou durante a transcrição do valor encontrado para o corretor, visto que para um descuido momentâneo o operador pode inverter esses valores. Então, como forma de prevenção, aconselha-se que as informações pertencentes a cada ferramenta sejam anotadas e conferidas através do corretor momentos antes da execução do programa da peça, visando identificar possíveis inversões de dados. É a nossa interpretação nesse plano de processo, né? Então, os processos de fabricação são desenvolvidos e aplicados com o intuito de otimização das características dos recursos disponíveis, como a modificação da estrutura de um material ou desenvolvimento de novas peças e ferramentas. No entanto, para que tenham sucesso nos segmentos em que são aplicados, esses processos precisam ser devidamente planejados, de forma que se possa aproveitar o máximo da produtividade de cada máquina, ferramenta e acessório. Em função disso, é necessária a criação de um plano de processo. Então, você vai escrever, porque quando você planeja, a sua chance de acerto é maior. Não só aqui, como quase todas as coisas da vida, né? Então, o plano de processo é a principal ligação entre a etapa de idealização e elaboração das particularidades gerais do produto e a fabricação efetiva deste produto, podendo ser definido como método de determinação e organização das ações empregadas antes, durante e após o desenvolvimento da produção.
Então, quando pensamos nos processos produtivos voltados para fabricação ou usinagem, o plano de processo consiste na seleção dos recursos e definição de etapas que devem ser aplicadas em função do produto que se deseja obter. O planejamento de um processo de fabricação por CNC é comumente dividido em análise do projeto da peça, identificação das operações necessárias, elaboração do roteiro do processo, escolha do método de fabricação e da máquina, definição das ferramentas e parâmetros de corte, definição dos dispositivos e acessórios de fixação e definição ou identificação das referências de trabalho. Essas atividades, né, realizadas com o emprego das máquinas de controle numérico computadorizado são de grande importância para o crescimento e desenvolvimento da indústria. Isso porque, a partir da ampliação da sua utilização, tornou-se possível a obtenção de peças e produtos com melhores condições de uso, devido à precisão alcançada nos processos produtivos em que tais máquinas estão presentes, podendo atender aos consumidores de áreas diversas. Essa precisão é fruto do desenvolvimento de máquinas com maior estabilidade quanto às condições de fabricação, além do aprimoramento dos softwares de programação que permitem a criação e o aperfeiçoamento dos processos produtivos. Então, vocês já sabem que tem simulador, né? Para o CNC. Outra coisa que não sei se todo mundo sabe, quem já teve a curiosidade de manipular um software de desenho, um Fusion 360, um Inventor, lá eles têm a possibilidade de te dar o diagrama do CNC, né? Eu sei que existe porque a gente teve uma qualificação tempos atrás nesse tipo de software e você desenhava, né? Fazia o seu projeto no Fusion e posteriormente você conseguia pegar, né, o código para subir na sua máquina CNC e fazer a peça, no caso. Então, o software também de desenho auxilia nessa construção e nesse conhecimento. Então, por meio do software de programação, é possível fazer a realização de testes diversos antes da transmissão do programa para o CNC, o que possibilita a identificação e a correção de falhas que surgirem no decorrer do processo, reduzindo assim o número de produtos fabricados fora dos padrões exigidos. A programação é que define a movimentação dos eixos da máquina CNC no momento da usinagem, visto que essas máquinas trabalham a partir da leitura dos códigos e comandos desenvolvidos, a fim de especificar as corretas trajetórias das ferramentas que geram as geometrias e dimensões do produto desejado. Esses programas, né, aplicados aos processos de fabricação a CNC, são elaborados segundo modelos estruturais que definem as suas características gerais, como identificação ao nome do programa, orientação das coordenadas, o segundo, a forma de trabalho em milímetros ou polegadas, a velocidade de rotação ao longo do processo e as explicações e alertas ao operador. Então, essas informações estão agrupadas em diferentes partes do programa, definidas como cabeçalho, comandos e funções tecnológicas, bloco de usinagem, fim de programa e comentários, como pode ser visto na imagem a seguir. Aqui é o nosso cabeçalho, comandos e funções tecnológicas. Nós temos aqui, né, programa teste número 1. Então, aqui as linhas de código, né, com as funções. Da linguagem G, né, G17, G21, G40, assim vai. Bloco de usinagem, né, seguindo as linhas. Então, aqui, ó, já com a movimentação, né, G00, X10, Y1, Z15. Aí ele iniciou o processo de desbaixo ali. Vai fazendo todo o processo. E o fim do programa, né? Que é a última linha aqui para encerrar a movimentação. É a estrutura, né? Na programação do nosso CNC. Certo? Esses comandos são interessantes. Tem na plataforma um material com esses códigos e são facilmente encontrados na internet, esse tipo de linguagem, né? Mas de toda e qualquer forma, quem estiver assistindo, né? Que hoje nós tivemos
presentes aqui na nossa web, sigam estudando, sigam, né, mantendo a rotina de 1 hora por dia, pelo menos, fazendo leitura do material. Se possível, né, utilize um software aí de simulação, se não me engano é Simutrain, que tem um deles, da Siemens, né? Tem outros demais aí que também são disponíveis aí para a gente utilizar, para vocês testarem, né, e simularem, certo? Agradeço a presença de todos, né, que estiverem assistindo posteriormente, mantenham-se estudando, fiquem com Deus e até a próxima web aula.